Pessoal, na verdade, a ideia agora é a gente falar um pouquinho de começar a falar sobre convolução, tá? Vou dar uma geral, não sei se vai dar tempo para entrar hoje no Colab, mas se não, eu vou deixar até gravado para vocês, se for o caso, para não perder tempo. Vocês dão, aí vocês seguem e depois a gente comenta na aula que vem. Pessoal, até agora, volume, eu acho que a aula hoje eu tive que juntar, são bastante conceitos. Eu diria que praticamente eu cobri bastante dos conceitos mais importantes das redes neurais. Agora nós vamos entrar numa nova rede neural, nova maneira de fazer rede neural, mas praticamente tudo que a gente aprendeu até agora nós vamos aplicar aqui. É só uma outra arquitetura de rede, que é a arquitetura de convolução, que é uma rede específica muito utilizada quando eu trabalho com imagens. Então eu posso pegar, inclusive, vocês podem pegar isso que vocês fizeram, que aliás vai ser o que eu vou mandar pedir para vocês fazerem, refazer esse último notebook que vocês fizeram lá das botinhas e tal, refazer ele com rede neural. Perdão, fazendo com convolução. Basicamente, vão ver basicamente igual, tem algumas pequenas diferenças que eu vou chamar a atenção hoje. Tiaguinho tá bem? So far, so good? Estão vivos ainda aí? Tá bom? Legal. Pessoal, só vai aprender se chegar em casa, dar uma codificada, dar uma pesquisada, entrar um pouquinho. Não tem no free lunch. Infelizmente, não é de graça. Para aprender, ainda mais redes neurais, deep learning, é suar a camisa, codificação, fazer, que vocês vão pegar os conceitos, tá bom? Legal. Pessoal, vamos falar de convolução. Nós vimos que eu posso fazer a classificação de imagens, por exemplo, a gente pegou essa imagem, o que eu fiz? Peguei a imagem, transformei a matriz de 28 por 28 numa outra matriz, na verdade, um vetor de 784, e isso entrou na minha rede densa, uma rede, né, uma dense neural network. Ela foi calculando os Ws e Bs nas camadas e saiu com a probabilidade, com a maior probabilidade de ser o dígito que eu estou entrando, de que dígito é aquela imagem de que dígito que é. Né? Beleza, isso foi. A gente trabalhou com isso aqui. Cara, o que acontece agora se eu entro com imagens que eu tenho? Eu tenho um detalhe, eu não tinha falado para vocês ainda, mas vocês repararem o que essa imagem, o que essas. Ó, tanto os números quanto o Fashion MNIST, esses dois datasets, são imagens. É uma fotinho. 28, 28. É foto. É uma imagem, né? O que é que elas têm de característica importante que vocês acham que na vida real não tem? Tem duas coisas que foi preparada essas imagens para a gente trabalhar. Quem chuta qual a primeira coisa? Mesmo fundo, mesma sinalização. Isso aí. Né? Você vê que todos os números estão mais ou menos no meio. Eu não tenho um 7 no canto, não tenho um 0 no outro canto. Então, quer dizer, não tem tanto problema. Imagina que eu quero fazer com dígitos. Primeiro, eu teria que pegar alguém desenhar, eu teria que cortar o dígito, trabalhar no dígito, centrar o dígito, deixar ele bonitinho, tirar o fundo deles, quer dizer, se tiver os cadernos, a cor, deixar ele preto e branco e num fundo. Quer dizer, eu tenho que pegar, se você entrar no paper do MNIST, ele te dá toda a característica que teve que ser feito nos dígitos. Eles pegaram isso, é real, eles foram pedindo para as pessoas escreverem os números, e desse daí virou 70 mil, né? 70 mil imagens do dataset, né? Só que ele foi trabalhado, todas são centralizadas e todas são com o mesmo fundo. Isso me facilitou. Quando eu entro numa imagem, essa aqui, por exemplo, ó, eu quero fazer um modelo que separe pessoas de cavalos, né? Pessoas de animais. Pessoal, eu tenho areia aqui e tenho areia aqui. Eu tenho céu azul aqui, eu tenho céu azul aqui. Eu tenho um pouco de mato aqui, eu tenho mato aqui. Puxa, caramba, como é que eu diferencio essa mulher, essa pessoa de um cavalo? Né? Eu consigo, mas como é que eu consigo? Como é que nós batemos? Quando eu garanto, eu tenho assim, não, 110% de certeza no nosso modelo neural daqui da classe, que todos nós olhamos para essa foto
tem uma mulher do lado esquerdo e tem um cavalo do lado direito. Não tem dúvida. Apesar que o cavalo não está inteiro. A mulher está inteira, mas o cavalo não está. Por quê? Não demorou 0,0000 segundo para identificar a foto, porque todo mundo bateu o olho e falou: cavalo. Tem focinho, tem orelha, tem crina. Olha, vocês pegaram alguns detalhes, não teve que ficar olhando, não. O jeitão do olho do cavalo, a narina. Existem alguns detalhes do cavalo que está intrincado na tua cabeça, que desde que você era bebê, vendo o cavalo, o teu cérebro bateu aqui, ele selecionou 3 ou 4 pedaços aqui. A pessoa, a mesma coisa. Tem 2 tubos aqui, que não sei o quê, tem mão, cabeça, nessa sequência mais ou menos. Perceberam? O teu cérebro pegou isso, né? E como é que isso funciona se eu quiser fazer a mesma coisa com o que a gente viu lá no trabalho de casa, na lista 2, 3 aí, né? A lista 3, que era do Fashion Ministry. Olha lá, bom, tinha uma bota aqui, né? Na verdade, lá eu fiz na raça, né? Eu peguei pixel a pixel e, na verdade, eu fiz a composição dos pixels. Se eu quisesse agora aplicar convolução nisso aí, o que é convolução? Convolução, na verdade, é passar filtro. Eu vou criar um filtro, que nada mais é que um filtro, um kernel, que chama kernel também, né? Eu vou pegar um conjuntinho aqui, ó. Estou pegando esse conjunto de pixels aqui, ó. Esses 9 pixels aqui, que são esses 9 pixels, ó. Esse aqui é branquinho, é 0, tá vendo? Esse aqui é mais escurinho, esse aqui é quase preto, é 2,6, tá vendo? Então, dependendo da cor desses 9 pixels, eu tenho eles aqui. Eu posso vir aqui e por um filtro em cima disso, um kernel. O que vocês usam quando vocês fazem, por exemplo, usando uma dimensão, quando vocês passam um kernel para fazer um smooth de ondas, né? Vocês já devem ter feito isso. Você vai lá e passa um kernel, passam, né, 3 ou 4 dígitos, de tal maneira que o centro você reforça e você desabilita as pontas, né? Que na verdade é isso, quer dizer, por exemplo, se eu pegar o valor 192, que é esse valor central, se eu aplicar esse filtro aqui, como é que ele vai ser? Ele vai ser menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 64, mais menos 2 vezes 128. Quer dizer, cada um desses valores do kernel vai ser aplicado a cada um desses dígitos aqui e vai dar um único número, que é um valor matemático. Quando eu passei esse filtro em cima, ele vai me gerar um valor. Tá certo? E vai substituir esse valor 192 aqui por esse valor que deu essa conta aqui. Tá bom? Pô, mas para que serve isso, Marcelão? Cara, imagina que eu tenha essa imagem aqui. Ó, eu tenho esse prédio aqui. Ok? Imagine que eu passe um kernel nessa imagem. Olha só, essa é uma imagem complexa. Eu quero fazer uma classificação de prédios. Isso é um prédio versus outra coisa. E aí, de repente, é uma imagem, eu olho, eu não sei nem por onde começar a olhar essa imagem. Mas olha o que acontece. Se eu passar um filtro nessa imagem, esse filtro é uma coisa assim, ó, valores negativos desse lado de cá, 0 no meio, quer dizer, não faço nada, e valores positivos do lado de cá, se eu passar pixel por pixel aqui, andar com esse filtro em cima, olha o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo, gente. Vocês estão percebendo que está reforçando as linhas verticais? O que acontece se eu pegar o mesmo filtro e fazer o contrário agora, ó, negativos aqui, zeros e positivos aqui, ó, e passar a mesma coisa, fazer uma convolução. Convolução é essa passagem do filtro sobre a imagem de ponta a ponta aqui. Olha o que eu estou fazendo, eu estou reforçando as linhas, estão vendo que legal? As horizontais. Quer ver, ó? Deixei um site para brincar com vocês. Olha que interessante aqui. Isso aqui, ó, tem uma imagem aqui. Obviamente, eu estou passando aqui, eu tenho de zero, tá vendo? Acho que dá para ver aqui, não dá? Tá meio. Ó, eu passei aqui, ó, tô passando aqui em cima do cabelo do cara lá. Valores baixos, certo? Um valor claro aqui, ó, valor alto, tá certo? Depende de como você é. Então, eu tenho aqui os valores de 0 a 256 dessa imagem. Quer dizer, na verdade, é uma imagem pequenininha, ó, essa imagem pequena aqui, né? Eu estou explodindo ela aqui, né? Um tumbleweed, né? Que a gente fala nisso. Uma imagem pequenininha, eu explodi, e aí eu estou vendo os pixels aqui. É uma imagem de, sei lá, 30 por 30, 32 por 32, uma coisa assim aqui. Deixa eu ver, acho que não fala aqui.
Bom, legal. O que acontece, gente? Olha aqui, ó. Se eu vir aqui, olha lá. Por exemplo, e passar, olha lá, ó, eu posso vir aqui, ó, eu vou definir um kernel, por exemplo, um kernel sharpen. Olha, por exemplo, o sharpen são essas multiplicações por esses números. Quando eu estou passando para cada vou passando o kernel aqui, vou passando, ele vai calculando, multiplicando esses valores que eu defini aqui, o 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1, e substitui, ele pega esses nove, ele passou, quando tiver nesses 9, ele faz esse cálculo e substitui aquele do meio. Aí eu andei um para cá. Posso andar mais de um, chama stride. O normal eu vou andando de um em um, certo? E vou fazendo isso. Inclusive ele vai mudando, vai pá. E aí ele vai calculando o próximo versus o anterior. Olha o que aconteceu. Perceberam que a imagem ficou mais nítida, né? Essa imagem está mais... a imagem daqui está mais nítida. Eu poderia vir aqui, ó, e fazer olha lá, o bottom sub, aquilo que eu falei lá, quer dizer, eu estou reforçando, ó, eu estou pegando aqui, ó, olha só, quando eu olhei, se eu olhar essa imagem, olha aqui eu tenho mais ou menos a ponta da cabeça, o cabelo, aqui eu tenho o olho, né, alguma coisa assim, aqui parece que eu tenho camisa, parece que eu tenho uma boca, quer dizer, parece, o computador não sabe o que é, mas de repente eu passei esse filtro, ele reforçou. Deixa eu pegar outro aqui, então. Deixa eu pegar um left aqui, ó. Ó, peguei um left aqui. Olha só o que aconteceu. Sumiu boca, sumiu olho, mas olha, começou a aparecer o lado do rosto aqui. Parece que isso aqui é um lado do rosto, aqui é outro lado do rosto, né? Dá a impressão que é uma orelha aqui, sei lá. Perceberam? O fato de eu definir esse kernel, né? Ele começa a passar. Kernel, quer dizer, eu defini os valores internos desse kernel. E ele está passando em cima da imagem, fazendo uma convolução com a imagem, eu gero uma outra imagem onde os meus features estão reforçados. Alguns features. Nesse exemplo simples, eu passei reforçou as linhas horizontais, o outro reforçou as linhas verticais, e eu podia fazer outras combinações aqui que reforçam outra coisa que eu nem imagino. Né? Aquele caso que eu mostrei para vocês, quer dizer, da imagem aqui. Né? Eu podia fazer, aí tem emboss, quer dizer, tá vendo? Olha aqui, ó, reforçou outras coisas. Dependendo do valor que você coloca, né, você consegue reforçar. Tá bom? Legal. Então, convolução dado uma imagem, isso é fotografia, não tem nada a ver com data science ainda, mas dado uma imagem, fazer uma convolução na imagem é passar filtro nessa imagem. É o que vocês fazem todo dia nos Photoshop, na câmera de vocês, quando vocês reforçam a imagem, põem filtros, né? O filtro vai ficar mais claro, mais escuro, etc. Aqui eu estou reforçando vertical, reforçando horizontal, etc. Tá? Legal. Então reforçando. E uma vez que eu fiz o meu filtro, uma outra característica, um outro tipo de convolução que a gente tem, é o que a gente chama de max pooling. O que é max pooling? Aquela primeira, essa anterior, o que eu fiz? Eu passei aqui um kernel, passei um kernel, né? E fui multiplicando cada valor cada valor de pixel por o valor que estava definido nesse kernel. Eu podia passar uma outra coisa agora, passar um outro espécie de filtro, onde que eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esses 4 pixels. Eu posso pegar esses 4 pixels, trouxe para cá, e defino, em vez de fazer uma multiplicação, eu falo, vou pegar o valor mais alto desses 4 pixels. Peguei o máximo, faço um pooling aqui, e vou pegar o valor maior. Podia ser um medium pooling, podia pegar o valor mediana desses 4 dígitos, desses 4 pixels. Mas olha o legal, gente. Quando eu pego isso aqui, quando você olha aqui, esses 4 aqui, esse cara era o maior. Quando eu pego esses 4 aqui, esse aqui era o maior. Pego esses 4 aqui, esse aqui era o maior. Peguei esses 4 pixels aqui, esse aqui era o maior. Quando eu passei esse max pooling, o que eu fiz foi criar uma nova imagem menorzinha. Olha só, essa imagem, esse pedaço. Imagina que isso fosse a imagem completa. Essa é uma imagem de 4x4, né? Eu fiquei com uma imagem aqui de 2x2. Eu diminuí a imagem pela metade, mas mantive uma certa característica da imagem. E eu estou falando, imagina que eu tenho muito mais pixels. Isso eu vou passar pequenininho, por exemplo, imagina que eu
eu tenho lá, sei lá, 28 por 28, passo esse max pooling aí, vou ficar com uma 14 por 14. Então eu posso passar vários filtros, tirar várias características, depois, porque eu estou querendo característica, aí eu diminuo o tamanho para ficar com menos coisa para calcular. Passo mais filtros, de novo, faço outra rodada de filtros, passo, dou uma enxugada, e no final vou ficar, então, com um valor, uma imagem pequena, bem menor, onde eu fui passando por várias camadas de filtros e reduções, que são esses max pooling. Aí eu entro num DNN normal. Eu faço um flattening dessa última, da imagenzinha menorzinha, e passo por um ou dois dance, por exemplo, para classificar. E, na verdade, no fim, eu vou chegar na classificação que eu quero, gato, cachorro, números, etc. Mas, quando eu fiz toda essa passagem, o que eu fui fazendo foi calculando filtros, na verdade. E esses filtros é que foram extraindo as características, foi diminuindo o tamanho da imagem, né? É uma outra maneira, em vez de calcular os Ws, os Bzinhos lá atrás, o que eu fiz aqui, eu calculei então os valores dos filtros para ir reforçando certas características que no final eu consigo saber que, com essas características eu sei que esse negócio é um gato, é um cachorro, é um cavalo, é uma pessoa. Então, voltando para o nosso exemplo, né? No caso lá, se eu tenho uma mulher ou um ser humano, né? O que o nosso computador vai fazer, o que o nosso modelo vai procurar fazer, é o que o nosso cérebro faz. Eu ponho a primeira imagem para vocês não têm dúvida. Isso é humano. Por quê? Eu tenho duas coisas ali que você bateu o olho aqui, não, isso aqui parece uma perna. Pode até ser que você fale, não, será que não é uma perna de um cavalo que está um cavalo meio escuro, tá? Um cavalo que está de calça, alguém pode botar calça no cavalo, podia ter uma foto, não tem nenhum problema. Né? O cara está com a perna, sei lá, uma perna peluda, ele parecida com a perna de um cavalo. Só olhando aqui, parece que é um ser humano. Mas aí eu peguei esse pedaço de mar. Não, isso aí é ser humano, não tem nenhum outro bicho que tem mão, podia ser um macaco. Ainda podia ser um macaco. Mas aí eu olhei aqui, bom, primeiro eu não estou classificando macaco nesse caso, estou falando só. Isso é importante também. Porque poderia ter homem com macaco seria mais difícil, teria que ter outras características, perceberam? Mais pelo, menos pelo, mais o focinho, mas homem com cavalo não é tão complicado. Realmente, quer dizer, se tiver, parece que só tem duas pernas nessa imagem. É a mesma imagem que eu estou passando e pegando pedaço. A primeira passada procura tubos, pernas. A segunda procura mãos. A terceira procura cabeça, como se fosse layers, né? Então, tá bom, ó, tem perna, aparentemente duas, tem mãos, aparentemente duas, e tem uma cabeça, é ser humano, grande probabilidade. Eu tenho 4 patas, eu tenho uma orelha pontuda, focinho comprido, deve ser cavalo. Então, o modelo, com a passagem dos filtros, o que eu estou fazendo é procurando separar características. E, de novo, é o modelo que vai fazer isso. É um pouco... Quantas características precisa? Aqui parece que com 3 layers, vamos pensar que é um layer para perna, um layer para mão e um layer para humano aqui, com 3 layers, nesse exemplo hipotético, eu separaria. Pode ser que eu precise de 4. Aí eu não sei quantos filtros vou precisar no meio. De novo, chute. É como a gente fez no caso dos neurônios. Aqui vai ser chute também. Tá? Legal. Então eu vou criar, então, no caso, eu tenho aqui no caso específico filtro para extrair as mãos, né? Aqui perna, aqui cabeça, aqui orelhas, tá? Combino esses filtros, quer dizer, eu tenho um filtro que pega uma coisa, um filtro que pega outra, eu pego outro, combino esses filtros, né? Então, se eu combinar todos esses filtros do modelo, o modelo tem esses filtros, e mais o label, eu falo para o modelo, isto é um cavalo, tá certo? Modelo, esse cara que tem essas características é um humano. Então, beleza. Então, a hora que eu entrar com essa imagem aqui no modelo, o modelo, na verdade, vai procurar por elementos que são parecidos com esses elementos daqui e vai chegar à conclusão, é um humano. Perceberam a ideia? Então, na verdade, a hora que eu treinar o modelo, eu vou treinar o modelo para procurar features. O modelo vai ser treinado para procurar mão, cabeça e perna. A hora que eu entrar com isso aqui, ele vai olhar mão, cabeça e perna e fala, isso é um humano. Tá vendo? Hipoteticamente, a gente vai ver o exemplo, fica mais fácil, mas perceberam que legal que é? Putz, acho que nós não vamos ver isso hoje. Bom, legal. Processo mesmo, mesma coisa. Começo,
chuto valores de filtros, quando eu definir, chuto os valores deles, né? Vou ver, no final vejo qual o erro da minha imagem, se acertei ou não acertei, otimizo isso daí, quer dizer, mudo os valores lá para voltar de novo, repito, né, no próximo loop e beleza, tá certo? E tchum, consigo fazer a minha classificação, tá bom? Pessoal, então, eu acho que não, bom, acabou a aula. Não, a gente faz na aula, acho que fica legal aqui, eu acho que na aula que vem a gente começa fazendo. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar um dataset agora com imagens reais, que vai ser... Se vocês quiserem, vocês já podem dar um... Eu vou fazer duas coisas. Eu vou deixar o notebook que nós vamos correr na aula que vem, eu vou deixar disponível hoje para vocês, tá? Até executado. Daí na aula que vem eu repito ele, para tirar dúvida. Mas vocês tentam dar uma olhada. A lição de casa hoje é vocês pegarem esse notebook, tentar entender, tá? E a lista para entregar depois vai ser o seguinte: com o que vocês vão fazendo isso aqui, tenta aplicar no anterior, no notebook que vocês estão vendo aí. Então, acho que vai dar para fazer. Nós vamos pegar um dataset que chama CIFAR 10. Ele tem 10 classes de imagens reais de avião, carro, pássaro, cachorro, gato, etc, etc, né? Caminhão, navio, tá? 70, acho que são 70 mil imagens também, tá? E nós vamos definir um modelo, ó, vai ser esse modelão aqui, ó. Então, por exemplo, eu fiz esse aqui para mostrar na aula. Vocês podem até treinar com outros. Então eu vou colocar um kernel, vou ter entro lá com os valores, vai ser a imagem 32 por 32, né? Que vai ser cada fotinho dessa, uma foto bem pequenininha, 32 por 32. Eu vou aplicar em vez de você ter lá um dense com o número de neurônios, vai ser um convolution com o número de filtros. Aí eu vou usar um max pooling para dar uma reduzida, outro convolução com 64 filtros, outro max pooling para reduzir, e aqui o que você já conhece, flatten, que aí virou uma fotinho pequenininha aqui, né, menorzinha, mas só já meio estranha. Se você olhar ela, você vai ver que ela está só com os features. Aplico, por exemplo, 64 no dense, 10 bias, porque são 10 classes, coincidências são 10, tá? Podia fazer com CIFAR 100, que são 100, podia fazer gato e cachorro, que são 2, né? Nesse caso é bem legal, porque são fotos reais, não estão centradas e tem background. Só são pequenininhas. E a gente vai chegar aí num caso real com 70% mais ou menos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fica assim, então. Vocês fazerem em casa, eu vou deixar para vocês dão uma revisada nessa aula. Essa aula foi muito pesada, muita coisa. Refaçam os notebooks, os dois notebooks. O pequenininho, não precisa nem fazer, mas refaçam o notebook que a gente fez com bastante calma. Pus bastante coisa no notebook dos números versão 2. Se vocês quiserem, até apliquem alguma coisa no anterior que vocês já tinham feito, né? Procurem, de repente, a coisa que a gente fez aqui, aplicar no do Fashion, no Fashion Nimist, que é a lista 3. Aplicam lá. Puxa, o Marcelo botou mais coisa aqui. Deixa eu pôr lá, deixa eu botar também Vamos separar para... Não é obrigado, não precisa. Mas, poxa, deixa eu tentar criar dados de teste lá também, de repente, para fazer a separação melhor. Faz umas brincadeiras com aquilo lá. E aí seria bacana se depois tentem ver o de convolução. Se não conseguir, não tem problema. Não consegui encontrar. Minha Siri aqui. Mas aí é legal, mas depois vocês, de repente, aplicar. Vocês podem pegar aquele lá do Fashion Nimist e aplicar convolução nele também, usando e aí variando o tamanho, pode aplicar o mesmo para ver o que acontece. Vocês estão percebendo que, tendo uma rotina, vocês conseguem fazer tudo. Tá bom, gente? Desculpem, passei um pouquinho, né? Bom, por hoje é só. Agradeço vocês aí, tá bom? Alguma dúvida importante ou tá bem por enquanto?